Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso programa Liderança na Prática. Aqui eu falo como você pode alcançar um crescimento profissional de uma forma mais rápida, usando as competências de um líder, as técnicas de liderança. Eu sou o Sérgio Oias, empresário, professor, consultor e palestrante. E o tema de hoje é falta de conhecimento para liderar diferentes perfis. As pessoas às vezes têm dificuldade de liderar pessoas diferentes. E hoje nós vamos falar sobre isso. Bom, vamos só esperar para dar tempo das pessoas poderem entrar aqui na nossa live. E aí eu aproveito para explicar que nós estamos mudando o perfil da nossa live. Nossa live agora nós vamos chamar de programa. Nós fizemos uma pesquisa e identificamos as dores das pessoas. Nós identificamos as principais dificuldades que as pessoas têm para crescer profissionalmente e as dificuldades relativas às competências de liderança. E aí nós decidimos montar, então, um programa com uma sequência de conteúdos, temas que foram extraídos dessa pesquisa, das principais dificuldades que as pessoas têm. Então hoje a gente está começando com esse tema, que é como liderar pessoas com perfis diferentes. Tá? Essa é a mudança que nós teremos. Nós vamos, inclusive, está programado um período, eu só não me recordo direito a data, depois a produção pode até me ajudar, nós teremos, se não me engano, 2 semanas que nós vamos fazer live todo dia para acelerar esse conteúdo, para que as pessoas comecem 2022 já com uma atitude diferente, traçando metas e objetivos tangíveis e que possam ser atingidos dentro deste ano. Vamos tirar o S da palavra crise e vamos criar oportunidades, e aqui nosso objetivo é ajudar as pessoas com essas oportunidades. Muito boa noite para as pessoas que estão chegando. Então, antes de começar, vou repetir o tema. Hoje o nosso tema é como liderar pessoas com perfis diferentes. Como subtema, nós temos a falta de conhecimento para liderar pessoas com diferentes perfis, pessoas diferentes. Deixa eu começar dizendo para vocês, e de vez em quando você vai me ver aqui abaixando a cabeça porque eu estou seguindo o roteiro. Né? Preparei um roteiro, um conteúdo. As coisas não são feitas de qualquer jeito, não. É tudo muito bem organizado. Tem muito trabalho, tem muita pesquisa por trás do conteúdo que a gente passa para vocês. Tá? Bom, quais são os perfis diferentes? No que as pessoas são diferentes? Bom, logo de cara, as pessoas são diferentes em gênero. Não é? Então você tem gênero masculino, gênero feminino, e aí, como são muitas letras, eu preciso ler. Né? Quando você tem outros gêneros, LGBTQIA+, espero que não tenha faltado nenhuma letra, né? Senão a minha filha briga comigo depois. Pai, você pulou uma letra, você não está sendo inclusivo. Bom, então o gênero já traz uma grande diferença entre as pessoas. Né? Pois bem, outra diferença entre as pessoas é a idade. Então você tem a pessoa mais jovem, né? Você tem o jovem, o adulto, o idoso. O idoso não gosta de ser chamado de idoso, ele é sênior, né? Pois é, eu já estou na categoria sênior, já 57, acho que eu já estou na categoria sênior. Você pode também ter uma diferença nas pessoas do ponto de vista neurocientífico. E aí você tem a pessoa que é auditiva, a outra que é visual, o outro que é sinestésico. A neurociência divide as pessoas em 3 grupos, né? O auditivo é aquele que a audição
é o que destaca, é o que mais chama a atenção dele, o visual é a visão, e o sinestésico, os outros 5 sentidos, o olfato, o paladar, os outros 3, né, sentidos, o olfato, o paladar e o tato. Esses são as principais diferenças, são as básicas. É lógico que existe uma infinidade de diferença de perfil de pessoa, né? Nesse momento aqui, seria o caso de eu botar minha filha aqui que estuda psicologia, para ela começar a mostrar a quantidade de diferença que tem entre uma pessoa e outra. Isso é muito grande. E como que você faz para liderar pessoas diferentes? Não é? Como fazer isso? Bom, como o meu tema central é liderança, eu vou dizer para vocês que tem 2 competências que o líder precisa desenvolver que resolvem este problema. Uma é a percepção e a outra é a comunicação. Percepção e comunicação resolvem esse problema de você, na verdade, retiram a dificuldade de você liderar pessoas diferentes. São competências que você vai precisar desenvolver. Não tem jeito. Até porque, veja, você não pode descartar pessoas. Deixa eu subir minha tela. A minha filha mais velha fala que eu não posso fazer essas pausas dramáticas, porque aí as pessoas mudam de canal, vão para outro lugar. Mas não tem jeito, às vezes tem que tomar uma água. Vamos lá, continuando. Você não pode descartar as pessoas só porque você não sabe se comunicar com elas. Você não pode abrir mão da diversidade da sua equipe. E cada vez mais isso está comprovado, que ter diversidade nas equipes é um grande benefício. Sabe aquela história de que o Brasil produz as melhores pessoas do mundo, porque aqui nós somos o país onde tem a maior miscigenação de raças? A mistura de raças torna o brasileiro um ser humano ímpar, né? E quem for estudar genética, quem conhece um pouco sobre essa coisa de genes múltiplos, né? Que é muito, muito estudado, inclusive, na agronomia, porque zootecnia também, porque você precisa trazer lá o gene de um touro reprodutor que vem de longe, que não tem nenhuma proximidade consanguínea com as vacas que ele vai fecundar, né? Então, isso fortalece a raça. Como o ser humano não muda essa parte, nós somos animais. Então a miscigenação, a mistura de genes, a mistura de raças, faz com que nós sejamos uma raça mais forte, né? O resultado são pessoas melhores. A prova disso é que você vê brasileiro espalhado pelo mundo e se dando bem em tudo quanto é ramo, né? Se você pensar, começa a lembrar de algumas pessoas, basta você dar oportunidade e apoio. Então, na área do esporte, por exemplo, todo esporte que o brasileiro se mete, ele acaba virando campeão, né? Se você der apoio, né, para ele poder aprender, se desenvolver e der oportunidade, ele vai virar um campeão. Na área dos negócios, você tem brasileiros sendo CEO de empresa aí espalhadas no mundo inteiro. Vira e mexe vem notícia de que, nossa, tem um brasileiro que é presidente de uma empresa lá na Suíça. Nos Estados Unidos tem vários, né? Uma passagem que eu gosto sempre de lembrar é quando a nossa Ambev comprou a Budweiser americana. E o comentário que saiu foi que os diretores, a alta cúpula da Budweiser, estava preocupada porque disse que executivos brasileiros eram muito agressivos e cobram muitos resultados e cobram muito da equipe. Então, você veja que
né, em qualquer área, né? Na área da medicina, pega aí o que acontece nos nossos institutos aqui, veja que a nossa cientista liderou a equipe que fez o mapeamento genético do Covid-19. Nós temos brasileiros se destacando em todas as áreas. Para mim, essa é uma prova de que a miscigenação de raças realmente funciona. A mistura, a diversidade de raças. E eu gosto de fazer essa analogia com raça para explicar que a diversidade dentro de uma equipe de trabalho, ela trará grandes benefícios. Então você não pode abrir mão de pessoas diferentes. Então, repetindo o que eu falei agora há pouco, você não pode descartar pessoas só porque você não sabe se comunicar com elas, né? Você precisa da diversidade. Imagina você montar uma equipe, todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito, todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo pensa do mesmo jeito. Você nunca vai melhorar. Se todo mundo faz a mesma coisa, o resultado sempre será o mesmo. Para você ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Coisas diferentes são sugeridas por pessoas diferentes. E o líder precisa entender isso. Não pode abrir mão de ter diversidade na equipe. Então, gente, assim, hoje, em poucos minutos, eu vou mostrar esse caminho para vocês poderem liderar pessoas com perfis diferentes, né? E a partir da sua atitude, não a partir da atitude delas. Veja, você não pode ficar esperando, Sérgio, tudo bem, eu montei a equipe aqui, tem gente de tudo quanto é idade, de tudo quanto é gênero, de todo quanto é perfil neurocientífico, neurolinguístico, e aí simplesmente eu vou ficar esperando eles aprenderem a lidar comigo. Não, não dá para fazer isso, né? Você tem que ir de encontro ao problema. Então, é a partir da sua atitude. E a sua atitude, como eu já falei aqui alguns minutos atrás, é cuidar da sua percepção e da sua comunicação. Veja, então hoje você está tendo uma oportunidade de repensar as suas atitudes e de buscar conhecimento para liderar todo tipo de pessoa. Vamos falar um pouquinho de comunicação. Você precisa entender qual é o papel do transmissor e do receptor. E aí um pouquinho de teoria, até um pouquinho da minha formação, porque quando eu fui oficial do Exército, eu fiz um curso de especialização em comunicações. E comunicações não é comunicações de marketing, publicidade, comunicação mesmo, de equipamento, comunicação rádio, comunicação telefone, fio, como manter a comunicação numa unidade, como que você prepara a sua tropa para não perder o contato, não perder a comunicação dentro de uma guerra, por exemplo. Então eu fiz um curso de especialização disso e aprendi que toda comunicação tem um transmissor e um receptor. Agora, transportando para o nosso mundo da iniciativa privada, o nosso mundo empresarial. Toda comunicação tem um transmissor e um receptor. Transmissor é quem transmite, receptor é quem recebe. A língua portuguesa nos ajuda muito na explicação, né? Porque essas palavras de fundo latino, elas são autoexplicativas praticamente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a responsabilidade da qualidade da comunicação é do transmissor. Eu vou repetir. A responsabilidade da qualidade da comunicação é do transmissor. Quem transmite. Começa que quem transmite foi quem quis transmitir. Então, quem quer transmitir, quem quer comunicar, tem que tomar alguns cuidados, né? Alguns cuidados como com quem eu vou falar e de que maneira eu vou falar. Esses dois são princípios básicos da comunicação e preocupações do transmissor. Com quem eu vou falar e de que maneira eu vou falar. Eu vou falar para todo mundo, eu vou falar individualmente.
Você tem que ter um plano de comunicação com a sua equipe, tá? E eu falei das duas competências que você precisa desenvolver, percepção e comunicação. Entenda que não dá para você fazer um plano de comunicação se você não tiver uma boa percepção da sua equipe. Se você não conseguir traçar o perfil de cada membro da equipe. Já que você optou por ter uma diversidade na sua equipe, e que nós aqui falamos que isso é positivo, é muito benéfico, que você não pode descartar pessoas porque elas são diferentes, você então precisa ter uma boa percepção para que você entenda e consiga planejar como se comunicar com as pessoas, né? Então, repetindo, a comunicação tem um transmissor e um receptor, e a responsabilidade sobre a qualidade dessa comunicação é do transmissor, é de quem está transmitindo. Olha, eu tenho 57 anos, eu já passei por vários tipos de empresa, fui oficial do Exército, mas trabalhei em várias empresas e eu vi algumas coisas, principalmente nas empresas onde eu trabalhei, as pessoas colocavam mural com avisos, comunicados, e bota lá um comunicado que depois os funcionários não entendiam. E quem não entende não executa. E depois botava a culpa em quem? Pô, esse pessoal não entende. Nunca a culpa pode ser do receptor da comunicação. A culpa é sempre do transmissor, é ele que tem que planejar a comunicação. Ok? Essa é uma grande dica, gente. Então, assim, quando você falar com alguém, agora leva para a sua vida pessoal. Quantas vezes você reclamou dizendo assim, pô, mas você não entende? Nossa, mas eu falei, a pessoa não entende. Então, a partir de hoje, cuidado. Porque se a pessoa não entende, a culpa é sua. Você não comunicou direito. Você não entendeu como é o receptor. Você não entendeu como se comunicar com ele. Porque você é o transmissor. Ok? Agora era a hora de fazer uma pausa dramática para você começar a lembrar de todas as vezes que você criticou alguém por não entender o que você estava falando. Né? Pensa nisso. Né? Bom, uma dificuldade que apareceu na nossa pesquisa é as pessoas dizendo que quando elas se comunicam ou tentam liderar pessoas de perfil diferente, elas não são compreendidas. Veja, às vezes simplesmente falta uma técnica, e às vezes é uma técnica simples. No final do ano passado, eu estava em uma consultoria, né? Só não vou citar o nome da empresa para não constranger ninguém, mas foi feito um aviso para os funcionários de determinada unidade que a partir daquela data eles seriam obrigatórios a usar a máscara fornecida pela empresa. Todo mundo estava obrigado a utilizar máscara, mas aí estava liberado. Então tinha gente com máscara de florzinha, tinha gente com máscara de crochê, né? Virou meme esse negócio da máscara de crochê, ela é tão furada que não é só o vírus, entra até mosca na máscara de crochê, do tamanho do furo que a máscara tem. Mas a empresa fez o seguinte, ela comprou as máscaras que ela considerou adequadas e fez uma circular avisando que agora era obrigatório o uso daquele tipo de máscara. Comunicou errado, né? Adivinha se não houve um estresse, não houve um início de revolta. Eu não quero usar essa máscara. Essa máscara aí me machuca a orelha. Essa máscara atrapalha meu óculos. Essa máscara não permite o meu cabelo. Não combina com a minha roupa. Olha, gente, um monte de problemas. E aí vieram me trazer, né? Olha, Sérgio, poxa, tá vendo? Olha, porque a área que eu dou consultoria era o centro dessa revolta, né? E aí eu fui ver, eu falei, gente, vocês comunicaram errado. E aí eu preparei uma outra comunicação, não vou lembrar de cor agora as palavras, mas alguma coisa mais ou menos assim, né? A empresa percebendo que não estava atendendo ao direito dos trabalhadores,
fez um esforço, repensou os seus atos e decidiu cumprir uma obrigação que a empresa tem, que é fornecer a máscara, porque esse era um direito do trabalhador. E é um direito do trabalhador que o colega do lado dele estivesse usando uma máscara apropriada para a proteção dele e dos demais. Então, por se tratar de um direito do trabalhador, um direito do colaborador, a empresa tomou essa atitude. Qual que foi a reação? Ah, sim, não, tá certo, é isso mesmo. Não, a gente tem esse direito sim, né? Inclusive eu acrescentei, falei, inclusive livrando o trabalhador de custo de adquirir a sua própria máscara. Pronto. Resolveu o problema. Mas, gente, resolveu do dia para o outro, assim. Saiu o meu comunicado e resolveu, né? Então, veja, é a maneira de comunicar. Resolve uma boa parte dos problemas. E com relação à percepção, eu tenho um exemplo muito bom que aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu trabalhei numa empresa de armamento bélico e eu coordenava uma equipe que estava dando treinamento para oficiais do exército da Malásia. Pois bem, o início, as primeiras aulas foram comigo, que foram as aulas introdutórias, então as primeiras aulas foram comigo. A introdução fui eu que fiz. Já tinha uma certa dificuldade, porque o meu inglês não era muito bom. Eu tinha um inglês suficiente para poder dar aquelas aulas, mas estava no limite. E os asiáticos, eles também têm bastante dificuldade com a língua inglesa, né? Então, isso já era uma coisa que dificultava. Mas as primeiras aulas não renderam bem. Eu percebi que não estava andando bem, né? Teve um dia que no intervalo de aula, porque no intervalo todos eles saíam da sala, e eu sou professor há muitos anos, né? Um termômetro para saber se a aula está indo bem é quando você dá o intervalo. Se todo mundo sai correndo da sala é porque não estão gostando e nem estão prestando atenção. Quando você dá o intervalo e vem aqueles alunos na frente tirar dúvida, conversar, é porque eles estão gostando da aula, né? E eu dava os intervalos e todo mundo saía correndo da sala. Pois bem, em um desses intervalos, eu coloquei uma música. Não sei porquê também, eu decidi colocar, foi por acaso, não foi pensado. E essa música começou a tocar na sala, aí o coronel que comandava aquela equipe do Exército da Malásia que estava fazendo treinamento com a gente, ele voltou para a sala, ficou ali escutando a música. Alguns outros começaram a entrar na sala e escutar aquela música. E depois eu continuei a aula. No final da aula, o coronel veio me perguntar: nossa, que música que é essa? Eu falei: olha, é samba. É samba canção, é um samba mais cadenciado, mas é samba, né? Ele: gostei muito. Adivinha, gente, todo dia, música antes de começar a aula, música no intervalo, música depois. E mudou o clima e começou a ter elogio, ou seja, aquele coronel e uma boa parte dos outros oficiais da equipe, eles eram auditivos. A neurolinguística me ajudou e mudou o ambiente disso. Então, eu aproveitei uma percepção que eu tive para melhorar o resultado da comunicação com a equipe. Entendeu esses dois exemplos? Você precisa saber se comunicar, mas a percepção te ajuda no planejamento dessa comunicação. Algumas objeções aparecem quando a gente fala de percepção, de comunicação, né? Por exemplo, uma objeção que sempre aparece é: por que eu tenho que eu tenho que lidar com pessoas diferentes? Bom, essa é a objeção número 1. Algumas pessoas falam: pô, mas por que eu tenho que lidar com pessoa diferente? Eu sou de direita e aquela pessoa é de esquerda. Não vai dar certo, a gente não pode trabalhar junto. Pelo amor de Deus, gente. Né? Aliás, eu aproveito aqui para fazer um pedido a vocês. Não vamos deixar a política
ficar atrapalhando as nossas relações. Porque no final das contas, você veja aí, tem um exemplo recente aí de política, né? Dois inimigos mortais, o Alckmin e o Lula. E agora estão jantando junto e estudando montar uma chapa junto. Você veja que entre eles não tem problema. Por que entre a gente vai ter problema? Pronto, fecha o parênteses, foi só um parênteses, falar pouquinho de política para não virar polêmica. Né? Então, assim, você tem que lidar com pessoas diferentes, precisa lidar com pessoas diferentes. É uma obrigação de você, líder, e você que quer ser líder. Tá? Uma outra objeção é outra que nós já tratamos aqui também, eu estou lendo aqui, que aparece eu na pesquisa. Mas eles não me entendem. São eles que não me entendem. E aí a gente precisa voltar aqui o conceito de transmissor e receptor. É quem transmite que tem a responsabilidade, não é quem recebe a comunicação que tem a responsabilidade. Então, essas objeções, elas estão descartadas. Tá? Se você desenvolver essas duas competências, que são percepção e comunicação, pronto, está resolvido o seu problema de liderar pessoas com perfis diferentes. Tá? Sobre a comunicação, sobre a percepção especificamente, eu gosto de dar um exemplo que é dos nossos sentidos. Então nós temos aí os nossos 5 sentidos. Né? Aí eu pergunto para você, eu consigo enganar a sua visão? Você já viu algum truque de mágica? Não parece que conseguem enganar a sua visão facilmente? Um mágico, um prestidigitador, ele consegue enganar a sua visão. E se ele consegue enganar a sua visão não é perfeita. Ok? Tá. É possível enganar a sua audição? As minhas filhas postam esses vídeos no TikTok e elas fazem uma brincadeira aqui que dá mais de 1 milhão de pessoas assistindo o vídeo delas. Elas colocam 2 pessoas cantando lá e fica lá para quem está cantando e aí tem que adivinhar qual das duas. Outro dia montaram um vídeo que não sei quantos milhões de visualização. Colocaram 4 meninas, só uma está cantando, as outras estão dublando. E as pessoas não acertam. Não conseguem identificar quem é que está cantando. Isso é a prova de que você consegue enganar a sua audição. Né? Nós conseguimos enganar a sua audição. Então a sua audição não é perfeita. Eu consigo enganar o seu olfato? Eu consigo colocar um cheiro perto de você, boto ali uma essência de maçã e não tem a maçã? Ah, tem maçã aqui. Não tem o cheiro só. Né? Então dá para enganar. E eu consigo também enganar o seu paladar, com essa coisa do gosto, e eu também consigo enganar o seu tato. Lembra uma brincadeira? Acho que tinha no programa do Gugu, no SBT, tinha uma parede com buraco, as pessoas enfiavam a mão lá no buraco e ficavam tocando nas coisas e tinha que adivinhar o que é. O tato também não é perfeito. Aonde eu quero chegar com isso? Veja, os seus 5 sentidos não são perfeitos. Agora presta bastante atenção no que eu vou falar. Todo o conhecimento que você tem, ele foi adquirido por percepções recebidas pelos seus sentidos. Tudo que você sabe na vida foi de coisa que você viu, escutou, cheirou, tocou ou experimentou. Todo o seu conhecimento ele é advindo do trabalho dos seus sentidos, certo? Tá. E se eu disse para você que os seus sentidos não são perfeitos, significa que em algum momento da sua vida, algum desses sentidos pode ter falhado. Não é? Tá. Se algum dos sentidos pode ter falhado, talvez você esteja com a percepção errada naquele momento, quando um dos sentidos falhou. E aí você absorveu um conhecimento que não é verdadeiro. Sabe umas coisas do tipo,
Um exemplo meu. Eu fiquei muitos anos usando um termo que eu achava legal, que é quando tinha alguma coisa antiga, eu falava, nossa, isso aí é do tempo do Guaraná com bolha. Eu fiquei muitos anos usando esse termo. Não, nossa, isso aí é do tempo do Guaraná com bolha. Eu ouvi alguém falar e eu absorvi esse conhecimento de maneira errada. Para quem não sabe, o termo certo é Guaraná com rolha. Antigamente, antes dessas tampinhas, tinha rolha nas bebidas, né, de cortiça. E eu escutei alguém falando em algum momento e eu entendi Guaraná com bolha e eu fiquei usando esse termo muitos anos, até que alguém me corrigiu. Então, veja, se um dos sentidos falha naquele momento, o conhecimento que você absorveu, ele não é perfeito. Agora, você consegue me listar todos os momentos da sua vida que um dos seus sentidos falhou? Você consegue listar ele para mim? Você consegue me dizer exatamente quais os conhecimentos que você adquiriu que são falhos? Não, né? Então, gente, você não tem certeza das coisas. A verdade absoluta não nos pertence. Quando nós temos, inclusive, um embate, um contraponto, você fala uma coisa, eu falo outra coisa, você argumenta e eu argumento, a verdade pode estar mais próxima de mim, pode estar mais próxima de você, mas ela nunca estará 100% comigo, nem nunca estará 100% com você. Porque verdade absoluta não é do ser humano. Porque os nossos sentidos não são perfeitos e nós não temos 100% de garantia de que aquele conhecimento não é falho. Por isso deu o direito da dúvida. Entendeu? Isso é que eu posso falar hoje para você sobre percepção. E agora falando de comunicação. Comunicação assertiva. Você tem uma comunicação agressiva, de um lado. Do outro lado, você tem uma comunicação passiva. E o que é sugerido é que você use a comunicação assertiva. Deixa eu subir minha tela. Tá. A comunicação assertiva, ela é aquela que garante que você comunique tudo aquilo que você precisa, todo o seu direito está garantido e a pessoa do outro lado entendeu tudo aquilo que você precisa que ela entenda. Né? Como que você faz uma comunicação assertiva? Bom, empatia é um bom começo, tá? Porque a empatia, ela está no meio entre a percepção e a comunicação. A empatia, ao contrário do que muita gente pensa, né? Tem gente que fala assim, a empatia é estar no lugar do outro. Não. Eu sempre aproveito esses momentos, veia de professor, gente, desculpa, mas eu aproveito esses momentos para levar a informação mais correta. A empatia não é se colocar no lugar do outro, porque você não tem essa habilidade, você não tem essa competência, você não consegue se colocar no lugar do outro, porque você não tem a vivência do outro, você não tem a experiência do outro, o que ele experimentou, o que ele vivenciou, você não tem. Empatia é a tentativa de entender o outro. É isso. Essa é a empatia. Então, um monte de gente fala, empatia é se colocar no lugar do outro. Está errado esse conceito. O conceito correto é tentar entender o outro, tentar entender por que ele é assim, tentar entender por que ele tem aquela atitude. Isso é empatia. Então, quando você fala de percepção, de comunicação assertiva, comece com a empatia. É um bom caminho. E na comunicação assertiva é muito importante a neurolinguística. Você precisa ter um mínimo de conhecimento. Você que é líder, ou você que quer liderar, você precisa ter um mínimo de conhecimento de neurolinguística. Pelo menos essa divisão das pessoas entre visuais, auditivos e sinestésicos. Para você saber como comunicar melhor com essas pessoas. Tá? Ó, a Dani está até fazendo aqui um comentário, ó, que realmente não dá para se colocar no lugar do outro. É isso que eu estou te dizendo. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Você só consegue tentar entender. É isso mesmo, Dani. Perfeito.
Então, voltando, com a comunicação assertiva, você precisa, para ter uma comunicação assertiva, você precisa ter uma base de conhecimento de neurolinguística. Internet, Dr. Google hoje ajuda muito, né? Então, vai estudar um pouco sobre auditivos, visuais e sinestésicos. Outra coisa que ajuda muito na comunicação assertiva é pedir feedback. Você pedir o feedback, você vai saber o resultado da sua comunicação. Coisa muito simples, gente. Terminou de comunicar, faz uma... No Exército a gente chamava de VI, verificação imediata. Faz umas 2 ou 3 perguntas para ver se as pessoas entenderam o que você falou. Ou pergunta diretamente. O que vocês acharam? O que vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Faça isso. Entendeu? Tá. Gente, o conteúdo para essa noite era isso. Como sempre, eu faço um pequeno resumo. Então vamos lá fazer o resumo do que nós passamos hoje. Tá? Hoje o tema foi como lidar com pessoas com perfis diferentes. Eu comecei explicando o que é pessoa diferente, o que é perfil diferente. Então você tem pessoas de todos os gêneros, né? Masculino, feminino, LGBTQIA+, você tem pessoas com diferença de idade, você tem o jovem, o adulto, o idoso, e você tem as pessoas diferentes que a neurociência, a neurolinguística explica, que é o auditivo, visual e sinestésico. Então são 3 tipos de diferenças básicas que você tem nas pessoas, né? Como você faz para liderar pessoas de perfis diferentes? Utilizando a percepção e a comunicação. Já que você não deve descartar pessoa só porque ela é diferente. Aliás, você tem que estimular a diversidade dentro da sua equipe. Falei das objeções que aparecem, que as pessoas normalmente falam, eles não me entendem. Então eu expliquei a responsabilidade do transmissor e do receptor. E sempre o transmissor é responsável por planejar e comunicar corretamente. A qualidade da comunicação é de responsabilidade do transmissor e não do receptor. Ok? A outra objeção é que quando as pessoas perguntam, mas por que eu tenho que liderar pessoas diferentes? E, de novo, porque a diversidade é benéfica. E aí falei um pouco sobre percepção, cuidado que a sua percepção é através dos 5 sentidos, eles não são perfeitos, então você precisa a todo momento, a todo dia, ir melhorando a sua percepção, ir calibrando a sua percepção, tá? Pratique a comunicação assertiva de uma maneira que tudo que você precisar comunicar seja feito e seja compreendido. E peça feedback. Pergunte para as pessoas se elas entenderam o que você comunicou. Desta forma, você tira da frente essa dor, essa dificuldade que é liderar pessoas de perfis diferentes. Bom, muito obrigado para quem participou aqui da live. Lembrando que ela vai ficar gravada, então quem perdeu uma parte ou quem não assistiu e quem quiser indicar para alguém, depois entra lá no Instagram. Ainda hoje ela estará publicada lá no nosso Instagram. Ok? Gente, muito obrigado e até a próxima.